Olá, meus queridos, tudo bem, nono ano? Dando continuidade então nossas aulas de geografia, nós vamos abordar agora o capítulo 4, que é do segundo bimestre da apostila de vocês. Nós falamos anteriormente da cultura, nós falamos das políticas da Europa, da Ásia e da Oceania. Agora a gente vai abordar as paisagens naturais desses respectivos continentes, da Ásia, da Europa e da Oceania, ok? Como que é presente essa paisagem lá nesses lugares aí, tá? Aqui tem uma imagem muito marcante para quem abre a apostila, né? Que é uma montanha que se ergue na planície australiana. Perceba que há uma grande extensão de terra plana e do nada, lá no meio, aparece essa formação rochosa, tá? Então essa é a pesquisa que vocês vão ter que fazer, que é a perguntinha: por qual outro nome o monólito é conhecido? E que outras paisagens naturais australianas ou de outros países da Oceania são tombadas pela Unesco? E por que isso aqui foi tombado pelo patrimônio da Unesco, tá? Recentemente, nas últimas notícias aí sobre essa parte, está proibido as caminhadas, as escalas nesse lugar. Você pode chegar lá, pode bater fotografia, mas não pode subir. No passado era permitido subir e tudo mais. Então fica a dica aí, por curiosidade, pesquisar um pouco mais sobre o Monte Uluru, na Austrália. Isso é ok? Muito bem. Qual é o objetivo desse capítulo? Então, analisar as principais características ambientais da Ásia, da Europa e da Oceania, o que tem de especial em cada um desses continentes, qual é a formação dele, tá? Destacar as inter-relações que acontecem entre os aspectos naturais desses continentes, bem como as relações entre o meio e a sociedade, como que eles dependem desses lugares para sobreviver, tá? E qual é a consequência disso tudo impactado nesses ambientes aí. E por último, reconhecer as diferentes paisagens da Ásia, da Europa e da Oceania e as diversidades ambientais e culturais desse continente. Bom, a rigor, então, continentes são massas de terra cercada por água, né? Mas nem sempre esse conceito é respeitado. Enfim, nós temos várias maneiras de você conceituar e determinar o que é um continente, né? Aqui, ó. Entretanto, a definição dos limites continentais não é consensual, tampouco há um único critério para realizá-la. Aqui nós pegamos um exemplo, que é o continente também pode apresentar separações de decorrência de critérios culturais, como é o caso da Ásia e da Europa. Se você olhar a Ásia e a Europa, você vê ela tudo num contexto único, não vê nenhuma separação, não vê nenhuma grande entrância de água que se divide esses dois lugares. Apenas uma grande massa de terra que acharam conveniente, os europeus, dividir Europa e Ásia. Então ficaria, o correto é Eurásia, né? Mas os europeus acharam conveniente, por questões históricas e culturais, de guerras e tudo mais, que a Europa ela se dividiria da Ásia e ficaria uma parte com o nome de Europa e a outra parte de Ásia. Então foram os europeus que definiram esse conceito, ok? Mas a vegetação, os animais que viviam naquela época não entendiam nada disso e elas se adaptaram conforme é o clima de cada região, ok? Então aqui, ó, limites que dão não por um oceano, mas pelos montes Urais da Rússia, o Mar Negro, o Mar Cáspio e pelas cadeias montanhosas rochosas do Cáucaso, que se estendem entre eles. Então ali definir o limite natural que vai acontecer entre Europa e Ásia, ok? Então aqui, ó, Mar Cáspio, Mar Negro e aqui o Estreito de Bósforo, que divide também Turquia da Europa, né? Essa parte toda aqui que é o mar. Então você vai pegar tudo isso aqui e vai dividir como forma para esse lado, para cá você vai ter toda a Europa e para esse outro lado você vai ter a Ásia e aí você tem o Oriente Médio aqui mais ou menos embaixo, ok?
No que se refere à dimensão, a Ásia é o maior continente de todos, então ela tem 44 milhões de quilômetros quadrados, 30% das terras elas são emersas do planeta, separa-se da África pelo oceano e também pelo canal de Suez, né? Se você aqui não tem imagem, a gente vai ter uma mais embaixo aí que vai mostrar. Então aqui nessa partezinha do Oriente Médio não existe a ligação natural, o ser humano foi lá e cortou, fez um canal chamado Canal de Suez pelos ingleses, para facilitar a mercadoria que eles transportavam da Ásia. Então, esse canal ele tem uma importância econômica extraordinária para essa região, porque ali fluem vários navios com petróleo, com mercadorias, com turismo, enfim, com transatlântico e tudo isso circulando nesses mares aqui. Ok? Então, assim, onde fica a fronteira entre a África e o Egito, né, Israel, e o Mar Vermelho, né, famoso pela Bíblia, né, onde supostamente foi a parte que Moisés abriu o mar e aí os judeus puderam voltar para a Terra Prometida. Então tem uma questão bíblica nesse processo todo. Já a Oceania é uma coisa mais diferente, ela tem uma coisa variada, ela tem várias ilhas espalhadas por toda essa parte, né, que acharam conveniente agrupar tudo isso e determinar um continente. É o continente novíssimo, é o continente mais novo, é a coisa última a ser explorada, e por ser um agrupado de ilhas, então eles agruparam tudo isso e fizeram, aqui vai ser definido como a Oceania. O maior de todos os países é a Austrália, que corresponde quase que 93% do total dessas áreas, né? E depois nós temos o segundo em termos de tamanho, que é a Nova Zelândia. E depois nós temos milhares de ilhas menores, que levam o nome de Polinésia, Micronésia e Melanésia, tá? Cada um com seus respectivos países. É uns lugares muito procurados por turismo, porque tem praias lindas e paradisíacas, né? Com a barreira de corais lá da Austrália famosa, enfim, mar calmo, tranquilo, e que os cientistas, os defensores do meio ambiente aí sempre estão colocando que isso aqui no futuro será destruído porque os oceanos vão subir o nível, né? E vai comprometer toda essa parte aí. Ok. E aqui tem o mapinha mostrando onde que fica, né? O Havaí, ó, quase perto dele, né? América. E aqui nós temos esse conjunto de ilhas que leva o nome das Micronésia, Polinésia e Melanésia, tá? Cada um especificamente por respeitar aqui os que falam a mesma língua da Polinésia, e Micronésia são as ilhas menores, né, que corresponde a um conjunto de ilhas menor. Micro, pequenino, né, e Nésia, se não me falha a memória, são ilhas pequenas, né. E aqui são ilhas negras, um conjunto de ilhas negras que eles deram o nome como Melanésia. Perfeito? Bom, e aí nós temos o primeiro exercício para a gente trabalhar já. Com o auxílio do seu mapa político, né, da Oceania, você com o Atlas, né, você vai pegar, vai olhar na internet e vai especificar, mas aqui o professor já está trazendo a resposta. Identificar o nome dos países conforme as características informadas. Então aqui vai ter uma característica: assinale no mapa da página anterior a numeração indicada por cada país de acordo com os seus itens abaixo. Por meio de pesquisas, complete as afirmações do nome respectivo. Então o professor não tem como apagar essa parte, você já vai estar respondendo essa questão. Com o número 1, 2 e 3, identifique os nomes dos contextos da Oceania, respectivamente: Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Ok? Com o número 4, identifique um dos mais novos estados independentes. Então o mais novo é Palau. Você vai colocar o número 4. Com o número 5, identifique o país situado na Melanésia, em que se deu uma das mais célebres batalhas travadas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Guadalcanal. Então você vai colocar Ilhas Salomão. E por último, penúltimo, perdão, com o número 6 e 7, identificar os estados da Polinésia que não são independentes. Então você vai colocar Ilhas do Havaí e Tahiti. Ok? Esses dois países aí. Continuando então, relevo e hidrografia. Vamos falar de rio, de montanha,
Aqui, ó, você pode aprofundar um pouco mais o conhecimento no QR Code, apontando lá e vendo o que acontece. É uma biblioteca virtual. A Eurásia formou-se há cerca de 55 milhões de anos na divisão do supercontinente extinto denominado Laurásia, Godoânia, Laurásia, enfim. Tratava-se de uma porção norte de outro supercontinente maior, a Pangeia, né? Quando, no mesma época, a Índia, até então uma grande ilha, iniciava seu processo de colisão com a Europa, erguendo a cordilheira do Himalaia e causando o relevo acidentado da região meridional da Ásia. Então, se você pegar no mapa e ver aquela parte da Ásia, aquela parte que você vê ali a cordilheira do Himalaia, você vê uma grande formação de rochas por consequência desse choque da Índia em relação à Europa, ou à Eurásia. Tá? A Oceania, por sua vez, formou-se da fragmentação da Godoânia. Então, Laurásia e Godoânia, e no início tudo a Pangeia. Outro antigo supercontinente, há cerca de 33 milhões de anos, a Austrália separava-se da Antártida, deslocando-se mais ao norte. Então, pertencia à Antártida. As ilhas de origem vulcânica dispersas no Pacífico são de origem mais jovem, são aproximadamente de 8 milhões. Tá? Aqui nós temos o Círculo do Fogo, então, onde tem uma grande concentração de vulcões. Naturalmente, esses vulcões estão um pouco na terra, um pouco no mar, e eles vão formando ilhas, elas vão crescendo, vão surgindo, e em determinados momentos da história elas surgem. É claro que a gente não vai ver isso em vida, porque é um processo muito lento que acontece, ok? Então aqui tem um exemplo, né? Ilha de Maui, no arquipélago do Havaí, Estados Unidos, pertence a eles. Então aqui você tem a base da montanha, toda a parte de sedimento que se desprendeu de toda essa questão e foi fazendo uma planície. Então isso aqui é o que desprendeu-se de todas essas partes da montanha. Então aqui ela está em formação ainda, o Havaí, existe uma parte da ilha lá que ainda tem turista que paga para ir lá visitar, ver os vulcões, o vulcão em atividade, né? É um fenômeno natural que desperta interesse em muitas pessoas. E que aproximadamente algum tempo foi ocupado pelos seres humanos e hoje é uma grande referência em termos de base aérea, base naval para os americanos e para turismo também nessa região. Ok? Por centenas de milhões de anos, forças atmosféricas e pressão tectônicas configuraram o relevo do continente. Então a chuva, o vento, o intemperismo físico e químico, né, faz com que esse relevo seja moldado da maneira que a gente conhece ele hoje. Tá? Terremotos, vulcões, chuvas, ventos, enfim, eles vão moldando o nosso continente. Planaltos antigos erudidos pela ação do tempo no Irã, Mongólia e interior da Austrália, planaltos cobertos por rochas originais derrames de magma, como na Sibéria Central e no sul da Índia, planaltos soerguidos pela colisão das placas da litosfera com o planalto do Tibete e do oeste da China. Tá? Aí você vai ter aqui cadeias montanhosas dispostas em sentido latitudinal, como Pirineus. Você vai ter extensão planície, como estende em quase toda a região setentrional da Europa. E você vai ter depressões interiores drenadas por bacias hidrográficas. Então, você tem uma variedade enorme de coisas que estão acontecendo no nosso planeta, que faz com que a gente acabe explorando isso e também acabe impactando isso no meio ambiente. Você está causando um dano ambiental. Então, Mongólia, os Pirineus, né? No Cáucaso, nós vamos ter aqui é o Mar de Israel, o Mar Morto, né? O sal, a quantidade de sal que tem naquela região, e nós vamos ter as planícies na Itália, que é usado como forma de agricultura. O relevo e a hidrografia da Ásia e da Europa. Então, em ordem cronológica, o terreno mais antigo da Ásia e da Europa é a Eurásia. Então, os planaltos originados principalmente sobre os escudos cristalinos, formações geológicas pré-cambrianas e, em alguns casos, sobre as bacias sedimentares, algumas bacias sedimentares dos antigos ambientes marinhos
pressionadas por forças tectônicas, desenvolveram condições favoráveis para a formação do petróleo. Então, aquele acúmulo de material orgânico, em especial nessas áreas, você vai ter ali na parte do Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita, uma grande concentração de petróleo, né? Embora as pesquisas apontem que a maior reserva de petróleo hoje não está mais no Oriente Médio, está na Venezuela, tá? Vizinho do Brasil, ok? Uma das maiores também jazidas de gás natural, que faz com que desperte a cobiça pelo homem. Então nós temos essa grande dependência por petróleo, por gás natural, até não ser substituído por outra fonte de energia. Ainda vai ser usado em grande escala o petróleo, né? Nós temos pesquisas avançadas aí na questão de energia solar, energia eólica, mas o grande impacto, ainda, o grande atrativo ainda é o combustível fóssil, que acaba sendo dependente do ser humano. Então aqui o Oriente Médio, nessa parte, então, é que você vai ter um grande acúmulo de petróleo e tudo mais, né? Nessa parte aqui da Europa, nós temos acúmulo também de bastante gás natural. A Rússia, ela domina essa parte, né, dos gases, né? Então ela exporta muito para a Europa esses gases naturais. Então aqui que o professor tinha falado, a Índia, ela vai se chocar e formando essa grande formação montanhosa, né? Olha, enrugou toda o solo com o impacto que aconteceu. Então você vai formar certinho aqui, ó, a cadeia do Himalaia, e se estendeu tudo isso, essa parte. Então nós temos a parte dos desertos da China e os desertos que nós temos também na Índia, e algumas partes aqui que correspondem ao Oriente Médio e todo o deserto do Saara, né? Essas partes mais cor de areia, né? Você vai ter a formação dos desertos. E aqui nós temos o nome específico de cada um dos lugares: Bacia do Amarelo, Bacia do Arnur, Danúbio, enfim, os rios que são os mais importantes da Europa, né? Na Índia nós temos o Ganges, nós temos o amarelo e o azul lá na China. Na Europa nós temos o Reno, o Danúbio, enfim, esses rios todos que fazem a drenagem dessas águas que estão levando sedimento para os oceanos e formando assim as praias e levando os sais minerais. Ok? Então assim, cartografar, agora você vai completar aqui o seguinte: identifique onde se dá o exutório, ou seja, o local em que desemboca as águas das principais bacias hidrográficas da Europa. Então, o Bacia do Reno, você vai colocar lá, Oceano Atlântico. Danúbio, Mar Negro. Volga, Mar Cáspio. Bacia do Obe, Oceano Ártico. Bacia do Yenisei, Oceano Ártico, e assim por diante para todos os nomes. Aqui vai ficar aqui na página. Você pode dar um pause aí e completar todas as coisas que estão faltando na sua tabela, ok? Então nós encerramos por hoje e a gente vem com uma videoaula mais à frente para completar e continuar essa nossa matéria, ok? Um abraço a todos, até daqui a pouco.